Tá começando Geek Wars, no Press Start. Olá, meus queridos ouvintes, bem-vindos a mais um episódio de Geek Wars, a sua viagem pelos universos geek. E eu sou o Matheus Felipe e eu saí da minha caverna lá da última camada da Deep Web para vir acompanhar vocês aqui nesse episódio. E para nos auxiliar e tirar a gente dessa Matrix, tá com ele aqui, Guilherme Cortelli. Olá, pessoal, tudo bem? Eu saí de lugar nenhum, mas tô chegando em todos os lugares, é isso aí. Você saiu pra trazer a verdade pra gente na pílula. É, mais ou menos, mais ou menos. É isso aí, e hoje o episódio tá bem tecnológico, a gente vai falar de uma trend tecnológica bem alta aí, que tá em alta. Mas antes da gente ir pro assunto, né, pra gente ir direto ao assunto, já que é uma coisa que a gente tem muita coisa pra falar, tem muita novidade saindo sobre isso. Eu queria dar um adendo só no nosso último episódio, que a gente falou sobre as expectativas sobre o segundo semestre aí pra gente, sobre o universo geek, a retrospectiva que a gente falou, né, Gui? Então, eu queria deixar aí, pra quem não ouviu, dar uma olhadinha lá. E como a gente trabalhou muito com data naquele episódio, e desde a última gravação até agora passou bastante tempo, até assim, uma semana ou outra, saiu muita coisa, né? Muitos eventos de game, anúncios de filme, adiamentos. Então, algumas datas podem estar um pouco equivocadas lá, então não levem tanto em consideração, mas pensem que é um episódio para você meio que colocar coisas no radar, assim, né? Alguma coisa que você não tá vendo aí. Então, se você quer um conteúdo mais completo, segue a gente lá no Instagram, no @GeekWarsOficial, que a gente posta tudo lá atualizadinho, né? Então, como a gente falou de novidade no podcast do episódio passado, a gente continua falando de novidade, né, Gui? Que é esse assunto de inteligência artificial, que é o assunto que a gente vai abordar hoje, é o Trend Topics aí desse momento, talvez seja a revolução tecnológica do momento. A gente selecionou algumas ferramentas, algumas IAs aqui para falar, né, que teve um maior destaque, que teve até tretas envolvidas, né? Então a gente vai falar sobre isso. Mas antes de a gente entrar nisso, eu queria saber de você, Gui. Quando a gente fala de IA, o que é a primeira coisa, assim, que você pensa, assim, nesse assunto? É o quê? Revolução das máquinas? É a humanidade escrava? Ou uma ferramenta absurda aí nas nossas mãos? O que você pensa disso? Eu penso em Skynet. A segunda coisa que eu penso é Black Mirror. Puta merda, só coisa boa. Não, mas deixa eu só falar um negócio, cara. É um adendo. Teve uma galera, Matheus, que falou que a gente não falou de Super Mario Wonder, que vai sair aí nos games. Mas, gente, tem que lembrar que logo depois que a gente gravou aquele episódio passado, eu esqueci de fazer esse adendo, saiu a E3 que não é E3, tá? Nossa, então a gente não tem como... A gente não previu o futuro. Assim, né? Mas no episódio mais pra frente a gente vai fazer um catado do ano. Aí a gente fala de tudo. Sim. Se for bom, né? Sabemos que quem vai ganhar, tipo, o jogo do ano, mas enfim. Já tá cotado, né? Já, né? Agora, com relação à inteligência artificial, cara, assim, eu tento ficar sempre olhando e sabendo notícia e, quando tem podcasts, os mesacasts, enfim, eu acabo ouvindo bastante e vou atrás, mas muito pelo fato da curiosidade, assim. Falar que, tipo, eu manjo, eu não manjo, mas eu sou bem curioso nesse aspecto, então eu acabo tentando olhar um pouco de tudo, assim, vou mais pelo prospecto de ver o que eles estão tentando fazer com filmes, às vezes com série. Mas muitas vezes eu tentando olhar para um todo, assim. Entendi. É porque essa indústria do entretenimento meio que bota a inteligência como uma grande vilã da humanidade, né? Desde muito tempo atrás aí. Então muita gente deve ter esse medo, né? Quando a gente fala de IA e tal. Acho que esse episódio até vai ajudar a dar uma desmistificada, né? Nesses tipos de informação. Então, legal saber a opinião, assim, né, de gente como a gente, assim, né? Acho que legal, muita gente deve pensar dessa forma. E eu queria saber qual que é a sua inteligência artificial do cinema favorita aí. Qual que você mais curte? Cara, não sei, assim, como é que eu mais curto, assim.
Nessa questão eu tô meio Glória Pires, assim, de não poder opinar muito, mas acho que tá muito claro que tem muita gente dentro do entretenimento que tá usando esse subterfúgio da EA, ou da IA, sei lá, enfim. E aí, cara, só que, não sei, porque tem muita coisa que tá saindo meio vago, assim, dentro dos filmes, assim, coisas que a gente perde um pouco do interesse no meio da história e tal, assim, então parece que não é algo feito com coração, você me entende? Com Sim. alma, né? Então acho que tem um pouco dessa questão. Inclusive eu dei uma olhada, né, fiz umas pesquisas antes da gente vir para esse episódio e eles falaram que pra gente chegar nesse nível, né, dos filmes aí, é só daqui 50, 100 anos, dependendo de alguns fatores ainda. Então acho que a gente tá caminhando ainda, passinhos bem curtos ainda nessa parte. Então, mas a gente já tem bastante coisa legal aqui atualmente e a gente selecionou algumas aqui pra falar. Como a gente já tava falando... Cara, por falar em eu vi o Casimiro falando, porra, vocês ficam preocupados aí com inteligência artificial, revolta das máquinas, o Generador e não sei o quê. Porra, cara, a gente é um merda, cara. Você acha que vão se preocupar com a gente? Cara, eu chorava de rir. A gente tem que se preocupar com a burrice humana, né? Não com a inteligência. Pois é. É que tem pouca gente passando fome no mundo, né? E tudo mais. Então, tem pouca prioridade, né? Mas... realmente, o assunto foi para um lado mais filosófico aqui, mas vamos voltar para a tecnologia aqui, para inovação. Então, aproveitar que a gente estava falando de game ali, de Mario, de entretenimento e tal, eu queria começar pelos games, queria trazer a NVIDIA aqui para a gente comentar algumas tecnologias que ela vem trazendo para a gente. A NVIDIA vem revolucionando bastante com os seus hardwares, né, trazendo bastante inovação aí no hardware das placas de vídeo. Você tem aí algum PC gamer, alguma coisa que você conhece? Não, cara, eu não sou muito do PC gamer, eu sou mais o console. Você é nintendista? Sonista? Ah, cara, esse negócio disso também, nintendista todo mundo tem um pouco. Quem fala que não é mentira. Tá na infância, né, da gente? Mas assim, eu não tenho muito assim. Mas esse NVIDIA não é aquela placa que a Sony, há algum tempo atrás, mostrou quando tava lançando o Play 5, dos gráficos e tal, que era aquela menina andando no Grand Canyon lá, sei lá. Essa aí é o motor gráfico, a Unreal. Isso, era da Engine, né? Unreal 5, tá. Não, então, a NVIDIA, ela é uma produtora de hardware, né? Ela faz as famosas RTX, GTX, que a gente escuta bastante aí. E ela vem se destacando desde a sua geração RTX, que trouxe o Ray Tracing em destaque, né? Não é a tecnologia exclusiva dela, mas foi ela que popularizou. A maioria das placas dela vem com essa tecnologia. E atualmente ela se mostrou bastante estável nessa parte, né? Ganhou bastante destaque da sua concorrência pelo fato de novas tecnologias terem saído depois disso aí, né, nas placas. A maior delas é o DLSS, que a gente vai falar daqui a pouco, mas a mais atual que eles mostraram, que foi uma coisa assim que, quando eu vi, explodiu minha cabeça, que foi o NVIDIA Ace, que é uma tecnologia de inteligência artificial, vai estar presente nos jogos, né, pelo que eu vi, parece uma ferramenta para desenvolvedor, né? Não para gente propriamente dito, mas é uma inteligência artificial que foca em gerar diálogos de forma bem natural, de forma orgânica, né? Nos NPCs em games, que pode trazer uma imersão incrível, assim, para os jogos de mundo aberto, né? Esse tipo de coisa. Na demonstração que eles fizeram, funcionou muito bem e isso me empolgou bastante. E eu tô muito ansioso para ver isso em prática, né? Não em uma demonstração, porque a gente sabe que toda tech demo, toda demonstração é muito nos trilhos, né? Mas eu queria ver isso em prática. Queria saber se você viu isso, se você chegou a ouvir alguma coisa sobre isso. Então, eu cheguei a ver algumas coisas, mas assim, eu acho que isso tende a ser usado. Assim, a gente tem que levar uma coisa em consideração aqui para já dar uma limpada nesse mato. A IA, ela vai ser utilizada, aliás, vai ser utilizada muito, né? Ela já está sendo utilizada, ela só vai sendo aprimorada. Isso aí é tecnologia, né? Veio para ficar essa coisa aí, mas enfim. A questão é que, assim, é óbvio que é assustador, eu sei que, né, tem algumas questões, assim, que assombram a gente tem um pouco na cultura pop
Eu falei zoando, mas a gente tem um pouco dessa paura de Skynet e tal, porque a gente conviveu com isso, e a gente tá vendo isso acontecer. Bem ou mal, a gente tá vendo isso acontecer. Sim, sim. Mas assim, eu acho, particularmente, eu sou um cara que eu gosto muito dessa questão, assim. Uhum. A gente que gosta de jogo de mundo aberto, eu não sei se você também gosta. Eu gosto. Assim, eu particularmente, eu gosto muito, assim. Não, um dos meus favoritos é um jogo de open world. É por isso que eu acho que às vezes a gente leva na simplicidade do Zelda o fato de ser uma coisa boa, porque ninguém fala com... Os NPCs, eles não falam muito, ou falam o básico, e o próprio Link não fala muito. E, né, então a gente tem um pouco dessa interação mais enxuta, simples, né, que faz a coisa render. Porém, se você vai jogar, por exemplo, um The Witcher ou um Red Dead Redemption, então você vai ter muita interação e você tá vendo a evolução que vai tendo. Sim, né? sim. Um vai se inspirando no outro e vai colocando essas evoluções assim, mas era uma parada que, por exemplo, antigamente a gente via, e hoje já melhorou, mas de vez em quando a gente vê que se você fala com o NPC, ele fala a mesma coisa 30 vezes. E aí, tipo, quebra um pouco essa imersão, vamos dizer assim. Então eu acho que essa parada vai ser um negócio que futuramente, acho que até no futuro breve, a gente vai ver essa questão dos NPCs mais natural, né? Mais natural, assim, exato. Então é assustador, porque vai parecer muito real, mas eu acho que vai ser do balacobaco, assim, vai ser muito legal. Sim. Isso que você falou realmente, nossa, me veio uma frustração até. Quando você realmente entra em contato lá com o NPC, faz toda a linha de diálogo dele, e depois ele só fica com uma frase, né? Repetindo aquilo, te mandando ir pra algum lugar, e daí só aquilo. Nossa, é muito chato isso. E eu acho que a NVIDIA... É muito característico de quem jogou GTA V, assim. GTA, aqueles RPG do Play 2, assim. Os Dragon Quest era isso, Era muito limitado, né? Muito limitado a linha de diálogo. Porque a gente tinha muita limitação de hardware, que vai embora. Né, naquela época. Também. Então acho que não cabia tanto a linha de diálogos nos games. Mas acho que eu gostei bastante de você ter falado sobre a IA ali. Será que é legal a gente explicar um pouquinho como funciona o aprendizado dela, ou a gente pode seguir aqui? Ou a gente deixa para os ouvintes aí que tem mais propriedade, né? Já que a gente não veio aqui com foco de aprofundar o assunto. Cara, assim, eu vou te falar a real. Eu tô meio como orelha da parada. Então eu vou ser o cara das perguntas. Então se você quiser me explicar, eu não vou achar ruim, não. Então assim, o que eu vi por cima, a IA ela funciona mais ou menos da mesma forma que a gente aprende. A gente aprende por um sistema que chama sistema neural, né? No nosso caso, a gente usa sistema neural orgânico. A IA, ela usa artificial, né? Em vez de a gente ter os nossos neurônios, lá são programações pré-estabelecidas, né? Que vão, de alguma forma, processar a informação, né? Para a gente aprender, o nosso sistema, o que eu entendo, né? Se algum ouvinte, algum profissional quiser complementar aí nos comentários e tal, fique à vontade, me corrigir também. Eu gostaria de explicar um pouquinho o que eu entendo, né? Sobre esse assunto, porque a gente aprende de uma forma até que... Vou tentar usar uma analogia assim, por meio de caminhos. A gente recebe informação por meio dos nossos estímulos, né? E essa informação chega até o nosso sistema nervoso central, que é o cérebro, e lá dentro vários neurônios vão se ligar ou não, né? Porque cada neurônio vai interpretar a informação de um jeito ou uma informação diferente, e daí a gente cria caminhos. Quando a gente cria esse caminho de forma rápida e eficiente, a gente aprendeu alguma coisa, que é a gente realmente ter um estímulo muito rápido de alguma coisa e responder isso o mais rápido possível. Então esse caminho foi criado de uma forma muito eficiente, muito rápida. A IA faz isso também. Ela é programada para interpretar algumas informações, inclusive IA não é um termo atual. A gente já tem IAs que já são burras, na verdade. Por exemplo, o seu controle, que manda uma informação infravermelha para o seu, o seu ar-condicionado. Lá, a IA dele vai interpretar que você quer a temperatura correta, ele vai mandar o condensador de ar, fazer a regulação lá da temperatura, e daí a gente vai ter a temperatura que a gente quer. Então isso é uma IA também, só que mais burra. O que já era inteligente na época já não é tão mais. Então é isso que a gente está falando. A gente está falando de um processo de informações, né, de forma muito rápida e eficiente. Então toda vez que a gente falar de IA,
a gente está falando de um processo de informações, mas de uma forma absurdamente rápida, né? De N maneiras, né? A máquina também aprende igual a gente, só que vai utilizar de Deep Learning ou Machine Learning, depende de qual ocasião ela vai estar atuando. Então, quando a gente fala de IA, a gente está falando de processos, praticamente. É a placa processando informação, processando imagem, dados, baseado em banco de dados, baseado em situações, né? Então, isso é IA hoje. A gente está muito longe do que o entretenimento nos proporciona, de uma Skynet, de um HAL, de um Max Machinima, sabe? Então, acho que isso, a galera que tem o medo do apocalipse das máquinas pode ficar um pouco tranquilo sobre isso. Apesar de a gente ter IAs absurdamente potentes hoje, mas a gente ainda precisa de operadores, né? A gente precisa que alguém faça ela funcionar, assim, ative ela. Então, realmente o maior medo é a burrice humana e não a IA hoje. Porque é igual a arma. A arma só mata porque você utilizou a arma daquela forma, né? A arma não mata ninguém sozinho, né? Então, ou seja, a Alexa é uma IA. É uma IA muito potente e ela cruza vários bancos de dados, né? Por exemplo, cruza lá a sua wishlist com o que você está vendo atualmente, com promoções, ela cruza todos esses dados e te manda o que você quer, sabe? Sem você perceber. Ou ela pega o seu microfone, sabe? Ela pega hora, data, é um banco de dados enorme. Se eu não me engano, isso é database, né? Que se fala. Bom, igual eu falei, eu não sou especialista nessa área, mas é o que eu entendo um pouco por cima, né? E eu queria que os ouvintes complementassem aí, se eu estiver errado, me corrigir ou trazer a informação correta. Eu também não sou neurocientista, então qualquer profissional da área de neurociência, pedagogia, psicologia pode nos auxiliar aí. Mas eu não sei se você conseguiu entender bem essa parte de IA, hein? São processos, né? Processos que de forma muito eficiente, né? Eu entendi. Eu vou, de uma forma resumida, vou colocar aqui. Vocês, todos que usam Alexa, vocês são dependentes. Então vocês aqui acham que não chegou a revolução? Sim, já chegou. Se você não vai viver sem ela mais. É isso aí. Alexa. Ela é a nossa... talvez ela seja a nossa Skynet. Pois é. Mas voltando lá no Ace, eu vou dar minha opinião aqui. Eu acho que vai ser uma coisa muito legal de se ver. Eu tenho muito medo de repente... O meu maior medo na NVIDIA Ace, né, que a gente estava falando lá sobre os diálogos, é ela bugar. Imagine você depender de um diálogo de um NPC para progredir na história e ela buga, sei lá. Ou o NPC buga e fala um negócio nada a ver, sabe? Então, eu tenho muito medo disso, mas tem muito potencial em si, alguma coisa extraordinária, assim, principalmente em RPGs. Imagina um Red Dead, sabe? A Rockstar não precisar depender, né, de poupar esforços no desenvolvimento nessa área para trazer um pouco mais de realismo em outras, sabe? Então a gente pode esperar um futuro muito legal assim nessa parte de game. Eu tô bem animado em relação a isso, mas eu tenho meus medos aí. Imagina um Cyberpunk aí, é igual o Cyberpunk, eles anunciam um bagulho lindo e na hora de sair, sai daquele jeito. Só... mas daí também tem que ver que as empresas vão ter que ter assim, a gente tá falando da evolução da IA, ok? Da inteligência artificial, ok? Uhum. Mas as empresas também têm que ter a sua noção de saber como utilizar, como fazer isso. Todo o processo, né? Uhum. Eu acho que o Cyberpunk foi bem colocado, Matheus, porque, né, é isso. Os caras, pra quem não sabe, o Cyberpunk, ele nitidamente ele não estava pronto, mas ele precisava sair porque acionistas, vamos colocar assim, os fãs enchendo o Pacová e tudo mais. Uhum. Tanto que ele deu uma melhorada e eu acho que ele era já pensado para essa nova geração. Uhum. Então tem que ter um mix um mix feelings aí, pra saber usar tanto a inteligência artificial quanto todos os outros processos para se construir um game também. Sim, sim. Tem que ser usado com sabedoria. Exatamente. Mas isso é uma inteligência que a gente não tem uma data aí pra gente ver ela em ação, né? Mas o que a gente já vê e que funciona muito bem hoje é o DLSS. Não sei se você já chegou a ouvir falar, já que é uma tecnologia até que bem famosa. Assim, ouvi falar, sem dúvida. Mas nesse esquema. Uhum. Ouviu mais por cima, né? Isso. Então, a NVIDIA trouxe a DLSS a partir das gerações RTX também, se eu não me engano.
porque é essa geração RTX que tem os processadores lá que são capazes de fazer isso, né? Em tempo aceitável, né? Porque o que é o DLSS? Do inglês ele é Deep Learning Super Simple, ou Super Sampling. Super Sample, meu inglês aqui tá falhando. Mas é o super amostragem com aprendizagem profunda, né? A tradução em português. Que é basicamente, a placa de vídeo vai pegar o seu jogo, você quer jogar um jogo super, super foda, uma qualidade linda e tal, mas você sabe que isso vai demandar muito do seu processo, da sua placa de vídeo, né? Vai demandar muito do desempenho dela. Então, para você rodar o seu jogo numa qualidade, numa resolução aceitável, né? Bonito, e em uma taxa de quadros boa, daí você fica a desejar, porque a gente sabe que quanto maior a resolução, maior o maior desempenho da placa, né? Então a DLSS vem para te salvar nesse momento, porque ela vai pegar o seu jogo, vai renderizar numa resolução muito menor, né? Vai renderizar nativamente a resolução muito melhor, e essa IA que está dentro da placa vai fazer um upscale em tempo real. Então você está jogando um jogo que está sendo processado em HD ou em 1080, mas você está jogando ele a 4K. E isso vai te dar muito mais desempenho, muito mais FPS e tal, e não vai fazer você perder qualidade. Basicamente é isso que ela faz. Ela vai transformar o seu Fusquinha em uma Ferrari, mas ainda tendo um motor de Fusca, sabe? Basicamente é aquele cara que constrói um carro lá em fibra de carbono, mas usa um motor de palio dentro, sabe? Então é isso que a gente vai ter no DLSS 2.0. O 3.0 já faz outra coisa. Eu não vou explicar exatamente como é o processo, porque é um negócio até meio complexo de explicar em áudio só, né? Seria legal mostrar em gráfico e tal, mas ele vai encurtar muito o tempo de renderização de um quadro para conseguir fazer o upscale da imagem, sabe? Então é por isso que você renderiza um jogo na qualidade menor, porque daí você usa mais desempenho nessa área. O 3.0 já é uma tecnologia muito mais atual e está presente nas RTX, acho que a partir da 40, que são as mais novas, que são muito caras. E eu até entendo o valor dela ser muito caro, porque ela faz literalmente você jogar uma coisa que não existe. Porque a inteligência artificial que tem lá vai pegar os quadros que são gerados de imagem, né? Então você tem um jogo lá rodando a 30 quadros. Então por segundo ela está criando 30 imagens para você poder jogar um jogo bom. Mas como nenhum gamer está contente com 30, ninguém quer jogar 30, a gente quer jogar 60. Para você conseguir isso, o DLSS vai pegar os quadros que estão sendo criados e vai, por inteligência artificial, criar novos quadros entre esses quadros. Acho que ficou meio confuso, né? Você conseguiu pegar alguma coisa? Não, cara, assim, ele é complexo. Tanto que ele é para essas gerações atuais, eles vão ser melhores utilizados ou para as próximas gerações de games e PC games e tudo mais. Uhum. Mas, assim, você que está aí me ouvindo, saiba que você vai precisar de um equipamento minimamente decente para rodar. Não se iluda que você aí com a sua talvez nem a sua 4K para funcionar. Vai precisar desembolsar uma graninha para um equipamento 18K. No mínimo, mais ou menos. O DLSS realmente, o 3.0 faz milagres. Eu vi os caras testando, colocaram lá Cyberpunk 4K, o negócio roda 40 e ativando o DLSS vai para 60, 80, então você tem um ganho de quadro muito grande, justamente por ele ter potência de conseguir criar uma imagem entre as duas, né? Entre a imagem que está sendo processada e a que já foi processada. Então ele vai pegar... Mas ele não corre o risco de ter uma perda de performance? Não. Inclusive você ganha performance, né? Quando você ativa, você ganha FPS, né? E não perde qualidade de imagem. Tá. E é tão surreal porque você não consegue perceber qual que é a imagem que não existe, que foi criada ali pela IA. É surreal os cara jogando e tentando descobrir qual que é o quadro, tentando descobrir a diferença, sabe? É muito sutil e no meio da gameplay você não percebe praticamente. Que absurdo, velho. Eu fico lembrando da época que eu fui jogar Zelda Ocarina of Time, Zelda Majora's Mask, e eu não tinha a porra do expansor de memória. Ah, sim. E a gente tinha que comprar um periférico para ter mais desempenho. E hoje a sua placa tem uma tecnologia. E, inclusive, o mais surreal disso é que tem na concorrência, existe uma tecnologia parecida. Agora eu não lembro se é FSR, alguma coisa assim, que é da AMD, que proporciona esse tipo de desempenho em placas antigas, que não tem suporte.
Então, para você que tem uma GTX que não suporta, para você que tem as placas AMD, você pode dar uma procurada aí que talvez você consiga melhorar o desempenho do seu game também com esses novos softwares, né, de inteligência artificial, que eu acho surreal. Queria muito, eu estou juntando dinheirinhos para montar um PC que tem essas tecnologias para eu não sofrer. Nossa, é muito frustrante você perder desempenho, né, por causa Matheus, você falou esse negócio de ter um Rumble Pack pra poder jogar uns negócios de Zelda. Porra, velho, você lembra que no Play 1 a gente jogava o Ninja Eleven 4 e falava que não podia nada na vida podia ser mais real que aquilo? Ô, louco, velho. Eu tava jogando a Rede Globo naquela época lá, quando eu assistia. Nossa, velho, olha que absurdo. Eu lembro quando eu vi GTA San Andreas, eu falei, nossa senhora, velho. Onde a gente tá chegando? E cada vez mais a gente tá chegando, né, na perfeição mesmo. Hoje a gente tem jogos que a gente não consegue distinguir o que é imagem, o que é real, o que não é. Aquele próprio... Muito a depender. Aquele próprio Unrecord, que tá bem famoso, que parecia uma gravação de um policial, né? Não sei se chegou a ver aquelas webcams de policial. Sim. Parecia real mesmo o negócio. Tinha muita gente que não sabia se era real, se era fake. E, inclusive, ele é feito na Unreal 5, que você comentou, né? No comecinho lá. E a Unreal também traz muita tecnologia de IA para tornar ainda mais real o que você está vendo. Tanto em movimento, como na criação de mapas, esse tipo de coisa. E nesse jogo está sendo utilizado isso. Para fazer os movimentos, dentro do motor gráfico, ele tem o Movement Learning. Você coloca o personagem para fazer várias... para aprender a ter um movimento cada vez mais fluido, e aí a IA vai tornando o movimento cada vez mais natural, até a gente chegar naquele ponto que a gente não sabe o que é real, o que não é, e ficar pensando que 10, 20 anos atrás a gente estava jogando jogos 64 bits, 32 bits, 8 bits. Nossa, surreal, velho. Mas é igual você falou, demanda muito dinheiro, porque não é uma tecnologia barata, mas você tem uma entrega muito legal, hein? E isso já é real, né? Não é uma coisa igual o Ace, que vai vir ainda, a gente tem que esperar para ver se vai dar certo. Já é uma coisa que acontece e todo mundo que tem o hardware vai poder utilizar e já utiliza. E isso é surreal para mim. É o que mais me deixa... É o que mais me fez colocar a NVIDIA aqui pra gente conversar, porque é uma empresa só que tá trazendo todas essas tecnologias, né? Por isso que eu acho que ela merece um destaque, né? Tem uma questão que acabou virando até por um lado nonsense, mas enfim, de que essas tecnologias vão acabar sendo usadas para treinamento de exército, polícia, militar, no final de contas, treinamentos militares, até porque a gente cada vez mais vai acabar vendo jogos aí, os CODs da vida, cada vez mais reais e surreais ao mesmo tempo, né? Eu acredito nisso também, porque a maioria das nossas tecnologias vem, infelizmente, de uso bélico, né? A própria internet, computadores, no geral, vem disso. E acho que é inevitável as IAs não estarem dentro dessa área também, né? E, inclusive, são utilizados nisso muito, né? Eu já vi a galera lá que pilota drone, esse tipo de coisa, é tudo por IA, né? Tudo remoto. Hoje você não precisa mandar muitos soldados lá no front. Está tudo ali atrás dos computadores, dependendo das IAs para fazer algumas coisas. Então é inevitável a gente ver isso aí logo, cada vez mais, né? É muito absurdo. Mas dá medo mesmo. Nossa, é melhor nem ficar pensando muito, senão a gente vai ficar paranoico aqui. Vai entrar em frenesia. Não, deixa quieto. Eu vou continuar na NVIDIA aqui, porque eu vou trazer agora uma tecnologia sobre áudio. Eles têm também isso, né? Para quem faz stream, grava vídeo igual a gente aqui. Eles têm uma tecnologia que chama NVIDIA, né, ou RTX Voice. É basicamente uma IA que foca em reduzir ruídos, né? Foca em cancelamento de ruídos. Então você vai lá, baixa no seu computador essa IA e ele basicamente só vai pegar a sua voz quando você estiver gravando um áudio. E tipo assim, quando eu vi, eu não achei tão... Nossa, super revolucionário, já que a gente tem softwares que faz edição de áudio próprio, né? Sozinho, você coloca lá, ele vai tirando todas as partes de silêncio, tira bastante coisa que desnecessária do áudio, né? Tem alguns outros que também focam em cancelamento, mas o NVIDIA funciona tão bem que eu precisava trazer ele aqui. Que eu vi os caras testando
ele para ver se ele cancelava ruído de secador de cabelo, de martelada na sua mesa, ficava martelando na mesa pra ver se ele pegava. Eles testaram com aspirador de pó e o mais surreal foi um soprador de folhas, aqueles de quintal, sabe? E o bagulho funciona muito bem. Acho que por isso que eu decidi trazer, porque é surreal, velho. Como que eles fazem esse tipo de coisa? Fazer a IA pegar só a sua voz, identificar a sua voz, né? Isso é muito surreal, velho. Você chegou a ver alguma coisa assim? Alguma tecnologia parecida, Gui? Não, a mais famosa mesmo é a NVIDIA própria, né? Já era, assim, de um modo geral, já era uma das mais utilizadas. Lógico que tem outras, a gente sabe que tem algumas que próprias de algumas empresas, até e tudo mais. Mas, sem dúvida nenhuma, talvez a mais apropriada para se fazer em questões de investimento seja a própria NVIDIA, porque realmente eles trabalham muito em cima até, né, dessa parte em geral, assim, até porque tem crescido muito o trabalho, esse tipo vamos colocar esse tipo de trabalho, né, da internet. Então a galera tá utilizando cada vez mais as ferramentas de edição, tanto de vídeo quanto de áudio, né? Então, assim, quanto mais aprimorar, mais facilita pra gente, assim. Por exemplo, quando eu tinha o outro podcast, era basicamente áudio também. Não vou falar aqui qual que era que eu usava, óbvio, mas era um que já era meio direto, assim, meio com o Spotify, todo mundo deve saber mais ou menos qual que é, só que ele facilitava muito, porque ele já tinha algumas questões, assim. Hoje, apesar de eu não fazer mais essa parte, mas eu vejo algumas coisas assim e é bizarro. Eu mesmo não consigo. O tanto que foi facilitado. Eu não consigo entender como que é o processamento dessa informação, sabe? Ele conseguir diferenciar o ruído da sua voz. Às vezes a pessoa tem uma voz grave, sabe? E eu não consigo, não entra na minha cabeça, velho. Como funciona tão bem, velho. E funciona bizarramente bem. Esse que é o assustador. Mas o que faz que é um complicador, porque logo vão estar. Você pode. Aliás, não que não tenha, já tem, tá? Mas o trabalho de voz. Por exemplo, eu vi há um tempo atrás um vídeo. Acho que era como se fosse o Chorão. Bom, a gente vai chegar nessa parte, mas como o Chorão cantando. Acho que eu sei. Uma música, eu não lembro de quem que era a música. Cantando outro negócio. Mas não era Isso, uma música mais atual, que a música foi feita depois do falecimento dele e tudo mais. Eu vi isso. Então, assim, eu penso bom. que se você usar só. Ficou engraçado demais, porque é bom, assim, é bizarramente bom. E aí, se você pensar que você pode renderizar isso de uma maneira mais eficaz usando só o áudio e mandar tipo no WhatsApp da sua tia, por exemplo, eu acho que a gente já tem um problema, né, com isso aí, hein? Já tem gente passando golpe nos velhinhos aí com isso aí. Tem, pois é. É bem... Assim, não é que seja... Eu acho que é legal, mas... como tudo na vida tem o seu ônus e bônus, então se cair... Né? Se mal utilizado, a gente sabe pra onde vai. Sim, daí a gente tem desde o Manuel Gomes cantando músicas internacionais até os golpes em velhinhos aí. Então depende do usuário, né? Basicamente. Olá, pessoal! Bem com vocês? Muito bom, velho. Você está ouvindo Geek Wars. Então vamos sair de games aqui, a gente falou bastante coisa, falou de IA, das DLSS, Unreal, mas vamos continuar em imagem, já que game é muito imagem, porque a gente vai falar dos editores de imagem agora, né? Geradores de imagem, né? Não editores. Porque tem se falado muito nisso, tem muita gente com medo disso também, medo de roubo de imagem, para uso não sei do que, mas a gente tem várias ferramentas de geração de imagem apenas por prompt de comando, né? O mais famoso deve ser o Midjourney. Midjourney é uma ferramenta muito... O Midjourney é o mais famoso, Acho que é o mais famoso, é muito massa. E ele tá cheio de tretas envolvidas também, por causa dos usuários. Eu acredito, é a minha opinião, e já a gente vai chegar nisso.
Mas o Midjourney é praticamente um bot que você entra em contato com ele lá dentro do Discord, né? Você entra dentro da comunidade do Discord do Midjourney e lá você faz o seu cadastro lá. Ele é pago, mas você consegue usar algumas gerações de imagem gratuitas lá. Ele limita, mas você consegue usar ainda para algumas coisas. Ele basicamente gera imagem a partir de uma descrição linguística, né? Tipo, você escreve o texto lá, a imagem que você quer, no prompt de comando, e ele vai gerar essa imagem para você quase idêntica ao que você imagina, sabe? Você escreve gato fazendo isso e aquilo no estilo artístico tal, e ele vai te dar várias opções de imagem. Aqui for se assemelhando ao que você procura, você vai adicionando, que daí ele vai entender o que você estava querendo, né? E vai mandar imagens mais parecidas ainda. Então ele gera a partir do que você pedir. E isso gerou uma treta tão grande. Você chegou a ver as tretas do Midjourney? Eu vi assim, lógico. Pra quem tá ouvindo, tem muito do deepface, né? O fake face lá e tudo mais, né? Então tem essa questão. Mas assim, cara, pensando em coisas boas, assim, eu não sei se foi utilizado. Eu vi um que foi utilizado no Midjourney, que era um cara que ele meio que ele tentou simular algo como se o Van Gogh estivesse vivo nos dias de hoje pintando, sabe? Sei. E aí, assim, eu não sei se sairia igual, eu não manjo muito de arte nesse sentido, né? De artes plásticas e tudo mais, mas me pareceu, tipo, se fosse ele vivo hoje em dia, talvez seria aquilo mesmo. Sim. Talvez, né? Alguma coisa do tipo. Ao mesmo tempo, uma parada que um amigo meu me mandou, e aí esse que eu não sei se foi feito do Midjourney, mas eu achei muito legal, um pouco da cultura, indo pra cultura pop, que bombou, assim, que ele mandou várias imagens dos Cavaleiros de Ouro, dos Cavaleiros do Zodíaco, tanto a versão masculina quanto a versão feminina dos Cavaleiros, ou no caso das Amazonas de Ouro, sei lá, em EA, né? Em IA, mas era muito perfeito, assim, tipo, porque realmente quando ele me mandou a primeira, ele mandou era de uma da cavaleira como se fosse uma cavaleira ou uma amazônia, enfim, de aquários. E eu falei, caralho, uma modelo fez isso, que legal e tal. Aí depois que eu fiquei olhando, eu falei, porra, acho que é inteligência artificial isso aqui. E aí depois chegaram outros que eu falei, não é inteligência artificial, mas pô, ficou legal, hein? Às vezes é tão surreal que você nem sabe, né, velho, que é, que não é. Cara, engana muito, assim. Então, a gente, não sei se já tivemos, não duvido que já tenhamos tido, sabe, esses modelos os modelos de revista de lojas de roupa e tudo mais, assim. Então que não tem uma inteligência artificial ali. Sim. E eles só colocam o modelo deles e tudo mais. Nossa, ajuda bastante. Não é? E ao mesmo tempo vai prejudicar a carreira dos modelos. Tem um mercado aí que também se alimenta, né? Midjourney, isso que você falou dos Cavaleiros de Ouro me lembrou muito umas publicidades que geralmente aparecem pra mim, porque o Midjourney não é a única que faz isso, tem várias outras, tem Leonardo, tem aplicativo de celular que faz isso. Eu vi muita gente usando apps aí pra fazer avatar esses tempos, né, no celular. Tipo, imaginando a foto da pessoa pintada por tal artista e tal. Mas apareceu pra mim esse tipo de imagem também. Sei lá, Harry Potter se morasse no Brasil, lá no meio da favela. Ou Harry Potter marombado. Esse tipo de coisa, né, aleatório. Meu Deus. E realmente você fica olhando e fala, nossa... Daí demora um tempo pra você processar que é uma IA, sabe? Eles estão... Mas que poderia ser facilmente, né? Sim, você consegue imaginar, velho. Então eu acho que essa ferramenta é muito legal, assim, pra quem mexe com edição de imagem, que precisa buscar uma inspiração, esse tipo de coisa, sabe? Então, usado da maneira correta, eu acho que é muito, muito legal. Porque a gente tem... Eu nem vou entrar aqui porque é um assunto até pesado. Muita gente utilizando imagem para outros fins. Eu não quero discutir isso aqui porque pode gerar muito problema pra gente aqui. Mas se vocês pesquisarem, vocês vão falar do criminal. Pra safadezas criminais, esses bandidinhos. Então, igual eu te falei, é a humanidade que precisa aprender a utilizar as ferramentas de forma correta. Mas o que não está sendo muito bem explicado, né, utilizar de forma correta, é em relação às tretas que tá rolando, né? Porque, na minha opinião, acho que todo mundo tem lado ali. E a treta que está sendo envolvida é sobre direitos autorais, basicamente, né?
Porque Ih, rapaz. quando você gera uma imagem aí dentro desse software, ele basicamente está pegando o estilo artístico de alguém e não tá dando os créditos, né, ao artista. Então, às vezes, você pega Sim. um artista que demorou anos para desenvolver o seu estilo e tem alguém usufruindo disso sem o consentimento dele, entendeu? Não é nem tanto pela obra, às vezes, né? Mas sim pelo estilo artístico, porque a obra leva muito menos tempo de ser produzida do que o estilo artístico, né? Ou até, não sei se você já ouviu falar da Paula Scher. Paula Scher, uma das maiores designers do mundo, onde ela comenta a venda de um esboço de uma logo por 1.500.000. Que questionaram ela, nossa, por que esse logo vale tudo isso? Daí ela chega e fala, esse logo não é, você não tá pagando 1.500.000 pelo logo, você tá pagando por 34 anos de experiência na área, né? Então, você ir lá e pegar esse estilo artístico de alguém que demorou tanto tempo para estabelecer, né? Porque a gente sabe que arte é um negócio muito difícil de monetizar, esse tipo de coisa, e não dar os créditos, eu acho que essa é a maior safadeza das IAs aí. Então. Então, essa é a treta que está sendo envolvida. Tanto é que teve vários artistas levantando a bandeira, né, de cancelamento das IAs. E eu tenho, assim, prós e contras em relação a isso, sabe? Eu tenho minhas opiniões, eu apoio essa parte dos artistas, mas eu acho que poderia ser resolvido de uma forma mais fácil, porque é muito bom, assim, para quem cria imagem, você poupa muito tempo, sabe, na pesquisa do que você está procurando. Cara, mas então, é isso que eu falei, assim, tem exatamente esse ponto que você colocou, dos prós e contras. Mas é isso que a gente tava falando aqui, né, que era a questão, por exemplo, uma loja, ela vai colocar, ela não vai precisar contratar eventualmente um pessoal, um grupo de modelos, assim, para expor os produtos dela. Ela pode simplesmente, num futuro próximo, de repente descolar alguma coisa, ou contratar um cara que ele faça um trabalho meio geral e que com a inteligência artificial ela consiga colocar um panfleto online que distribui, enfim, com pessoas criadas por inteligência artificial e com os modelos de roupa e tudo mais. Sim. Vai tecnologicamente ser do caceta? Vai, mas ao mesmo tempo vai prejudicar uma galera, assim. É meio complicado, assim. Sim. A inteligência artificial, quando ela começa a sair do lado tecnológico e cair para um lado mais comum, lugar comum, assim, é onde começam a dar umas tretas mais pesadas, exatamente porque vão ter lados positivos e negativos, né? Vão ter. São os usos, né? De novo a gente volta para um lado filosófico. É difícil a semântica nesse sentido, assim. Isso que você me falou me lembrou muito um filme que chama O Congresso Futurista. Você já assistiu, da Robin Wright? Que no filme ela vende os direitos de imagem dela, né? E daí eles podem usar para qualquer coisa. E daí você falando dos modelos, eu até acho bem um exemplo muito legal, porque você pegar uma loja de roupa que vai fazer a divulgação dela sem os modelos, mas de repente eles colocam o rosto da Gisele Bündchen, sabe? Alguém famoso, sem o consentimento, sabe? Essa é a safadeza do uso da IA. E é nessa tecla que os artistas vêm batendo, né? Então achei bem legal você trazer esse ponto, já que é o que é a maior treta aqui, né? E em questão das oportunidades... mas também, né? O Sassá lá na banca do Sassá, ele já fazia isso aí também, né? As piratarias já muito à frente do seu tempo, vamos deixar bem claro também. A gente... Nada se cria, tá tudo se copiando aí. Exatamente. Mas a parte da oportunidade também é legal, porque tem uma outra treta envolvendo o Midjourney aí, que é em relação aos ilustradores e animadores. Porque você já ouviu falar naquele canal Corredor? Ou Corredor Digital, antigamente era chamado de Corredor Digital, né? Talvez eu tenha ouvido, mas agora eu não lembro. Eles fazem aqueles vídeos super bem produzidos. O último que eu vi deles era pegaram aquele Batman do Robert Pattinson e colocaram os Batman da década de 60 lá, do Adam West. E ficou incrível, velho. Eles colocaram tudo por causa de computação gráfica e tal, né? Ficou muito massa. Aqueles vídeos da Boston Dynamics também, os caras judiando do robô. Sim. E o robô se revoltando. Então é um canal que eles sabem fazer uma coisa muito bem feita, eles são especializados em CGI, né?
E eles fizeram um anime, né? Um episódio fictício de um anime que é Pedra, Papel e Tesoura. Você já até deve ter visto em algum lugar. Ah, cara, já. Eles fizeram. Ah, é deles? É deles esse aí. Eles fizeram tudo por IA, sem massa, nenhum véio. tipo de animador por trás. E eles ficam afirmando que essa é a nova evolução, esse é o novo jeito de fazer animação, né? Isso aí gerou uma treta tão grande, velho, com os animadores, ilustradores. A galera clicando na tecla que você falou sobre você tirar a oportunidade do artista ou a prejudicar o mercado, né? Então, realmente, essa é a maior treta que a gente está tendo atualmente nas IAs, que é direitos autorais, é você prejudicar pessoas que às vezes demoram tantos anos para desenvolver a habilidade, né? Não que ele já não seja utilizado. Para quem não sabe, tem muito estúdio de animação japonesa, de anime, que já usa IA nas suas animações, às vezes a galera nem sabe, porque poupa tempo, né? Você ir lá. Eles usam principalmente na criação de background das paisagens, né? Os landscape, né? Então poupa muito tempo, mas já é utilizado e é utilizado de forma correta, né? É uma coisa para poupar tempo e você nem prejudica o artista. Mas eu acho que é pesado afirmar que é o novo jeito de fazer animação, uma vez que a gente passou por uma época onde as animações saíram do 2D pro 3D e super saturaram e agora estão voltando pro 2D de novo, mas utilizando 3D ainda, né? Igual o filme do Homem-Aranha, o Gatos de Botas, o novo Tartaruga Ninja, que está utilizando o 3D de forma simulando o 2D, porque realmente a gente está saturado de um estilo artístico mais realista, né? Eu acho que, bom, eu vou falar por mim mesmo, que eu gosto de assistir animação pelo fato de você ter muito mais liberdade artística, né? Na hora de se expressar ali. Então, se eu quiser ver um negócio mais realista, eu vou assistir um filme, um live action, uma coisa. Mas eu acho pesado falar. Depende do live action também. Realmente. Falando em Cavaleiro do Zodíaco, que você falou aquela hora lá, acho que é melhor a gente pensar, né? Me veio esse na mente agora. Então, eu acho que é muito pesado falar que vai ser o novo jeito de fazer. E realmente eu acho que pode dar uma prejudicada, mas já é utilizado, sabe? Então eu acho que é uma nova ferramenta para adaptar o mercado, né? Igual a gente teve quando entrou o CGI, muita gente falou que ia matar as animações. A gente não viu isso acontecer, né? A gente viu a galera se adaptando e hoje a gente tem animações 2D criadas em 3D, né? O próprio Homem-Aranha é um sinal de que a gente precisava disso, sabe? Criaram vários estilos artísticos. Pra quem não sabe, o Homem-Aranha não é todo em 2D. Existe muito 3D simulando 2D ali. E isso que dá aquela sensação diferente na hora de ver o filme, sabe? Ele muda a configuração gráfica dele, assim, em alguns momentos. Né? Então, acho que nessa parte de geração de imagem, a gente tem que tomar muito cuidado na utilização das ferramentas, né? Porque elas são muito legais, muito potentes, muito poderosas na área na área gráfica, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Eu acho que isso aí se resolveria facilmente dando os créditos aos artistas, sabe? Você aumentando a popularidade deles, né? Uma vez que você poderia estar trazendo isso e não prejudicando o mercado, né? Você dava um impulso, né, para eles. Mas tem muita coisa enrolada aí e eu talvez não seja o maior... com certeza não sou a maior voz aqui para falar sobre isso. Eu gostaria que a galera comentasse, eu queria saber o que eles acham sobre isso. Eu acho que ia ser bem massa a gente aumentar ainda mais essa discussão e não criar uma guerra, né? Porque, pelo amor de Deus, criar a guerra entre quem concorda e quem não concorda. Vamos expor as ideias aí, igual a gente fez eu e o Gui aqui. Acho bem da hora. É melhor a galera falar, né? Porque a gente tá meio orelha seca falando aqui. Sim, então, se vier um especialista, a gente agradece muito, inclusive. Uhum. A gente não é especialista em porra nenhuma aqui. A gente só tá falando o que a gente vê aqui. Isso. Mas vamos... A gente é entusiasta. A gente tá só animadão aqui. Vamos continuar aqui. E talvez esse deve ser... o próximo que a gente vai falar é o queridinho da galera aí, que é o nosso famoso ChatGPT. Esse... Olha só. Rapaz, o que tem de gente usando o ChatGPT. ChatGPT. É difícil até falar, né? Sim, sim. Então, pra quem não sabe, o ChatGPT ele significa Generative Pre-Trained Transformer. Ou seja, ele vai transformar o que você quiser ali, conversar o que você quiser para te passar as informações necessárias, né?
Em português fica transformador pré-treinado de gerador de conversa. É importante ressaltar que o ChatGPT, ele tem informações até 2021, tá? Então, Sim. tudo que aconteceu de janeiro de 2022 pra frente, ele... É engraçado porque tem coisas que ele não reconhece, mesmo de antes. Então, eu perguntei basicamente me fale sobre Pré-Startcast. E aí ele não conseguiu achar alguma coisa muito ali de cara, assim. Uhum. E aí ele me considerou que fosse algo feito pós 2022. É o banco de dados. Mas foi um negócio... É um banco de dados bem limitado, assim. Tem mesmo quando você procura algumas coisas, tipo, muito famosas, assim, dependendo, ele não acha. E ele sempre solta a frase de que a gente só tem conhecimento de coisas que aconteceram até 2021. Então, tipo, era uma informação que eu já sabia, mas é engraçado que eles dão essa ideia, assim. Sim. Apesar que a gente tá falando do 4, né? O ChatGPT 4, que é essa versão que o Gui tá falando aí. Leakers, né, estão falando que o próximo, que é o 5, tá absurdamente maior, mas vazamentos a gente sabe que não dá pra confiar muito. Então o chat basicamente você vai entrar em contato com um bot que vai responder quase tudo pra você. Putz, o que tem de gente usando pra fazer tanta coisa, vídeo, roteiro, trabalho, artigo científico, TCC. Bicho, a gente fazia esse trabalho de escola, tinha assim, eu tinha um cuidado exatamente por ver pessoas que quando iam fazer mandavam um copy e cola, assim, era bizarro, assim. Os caras chegavam a não ler o que tava fazendo. Plágio comendo solto. Tipo assim, porra, os caras mandavam tipo o link do site que eles em cima, sabe, sem prestar a menor atenção. Assim, puta, velho. Então, o ChatGPT ele vai levar muito nisso. Sim. Cara, vai pra um outro level. Mano, o ChatGPT é incrível, velho. Ele te ajuda muito mesmo. Inclusive, a maior treta relacionada ao chat é sobre direitos autorais, porque tem muita gente pegando conteúdo e reescrevendo por ele. Então, mais uma vez, a gente entra na questão de utilização da ferramenta, né? Utilizar da forma correta. Mas ele tem um banco de dados absurdamente grande. Ele responde muito bem, muito rápido, né? As informações que ele te passa ali. E te responde de uma forma até bem natural, assim. Parece mesmo, assim, que ele está falando com um assistente, sabe? Alguma coisa assim. Não é tão robótico igual a gente pensa. Às vezes ele dá uma falhada, às vezes ele vem com umas informações aí que é bom não confiar 100%, mas no geral é uma ferramenta que funciona muito bem. Então, eu queria saber, você já usou pra quê o ChatGPT? Vou dar um disclaimer aqui ao pessoal da técnica aqui. Tem uma galera aqui que não gosta do ChatGPT não, hein? Vou te falar, hein? A galera tá sentando a lenha aí. Ele é meio Pinóquio, não é uma mentira. Cara, o ChatGPT, assim, eu gosto muito dele, mas assim, é muito às vezes eu pego do nada e eu simplesmente escrevo umas babosadas, assim, mas assim, só pra ver qual que é, assim, cara, mas é assustador. Eu vi aqui, pra ele me falar sobre Titanic 2. Então eu só peguei uma breve frase que ele mandou pra mim. Ele escreveu, um negócio gigante, mas eu peguei só uma breve frase. Assim. Título: Titanic Ressurgência. Tá gerando. Um luxuoso e elegante salão, passageiros a bordo do novíssimo Titanic 2. A sala está cheia de convidados entusiasmados e ansiosos por sua viagem. E aí depois ele faz um catado maior, assim. Acho que daria para ter algumas adaptações que deixariam melhores no roteiro, mas ele escreve um roteiro bem interessante. Ele gera um roteiro. Inclusive... Já vi gente... Eu já vi gente usando pra fazer e-book, fazer títulos de livro. Mano, ele faz umas coisas muito legais, assim. É uma ferramenta incrível. Dá pra criar pauta de episódio, por aí vai. Dá pra criar uma porrada de coisa. E a treta vem disso aí, né? Que tem uma galera que pega um conteúdo já criado e pede pra ele reescrever. Então... A pauta desse episódio é feita pelo ChatGPT. Se você que não sabe... Não era pra você falar. Tá contando segredo aí. Não, aqui a gente trabalha na honestidade. 100%. Acho que então 100% não vamos exagerar também, mas estamos aí. Então tá aí, ó, ouvintes. Crie seu podcast pelo ChatGPT. Olha só. Mas a maior treta é em relação a direitos autorais também, que a galera vem
imitando, né, muitos estilos de outros escritores, vem reescrevendo. Então, a gente sempre bate na mesma tecla, parece que é sempre o mesmo assunto, né? Uma ferramenta incrível e a gente usando de forma incorreta, né? Então, acho que depois de tudo isso que a gente falou, acho que dá para formar uma opinião legal agora sobre IA, dá pra gente tirar um pouco desmistificar um pouco sobre os medos, né? A gente vê que a gente está muito delimitado, né, aos usos, e eu queria saber, você conseguiu, assim, o Gui, né, que tava mais de orelha aí, o que você hoje, né, depois do episódio, você conseguiu formar uma opinião, assim? É difícil formar uma opinião, porque ainda que ela seja uma tecnologia, eu não considero que ela seja tão nova assim, porque bem ou mal a gente tem usado ela já há algum tempo. Por exemplo, essas informações que você falou, a parada que você falou das informações via infravermelho, é um negócio que tá aí faz tempo, e ela já é de uma certa maneira uma IA. A gente já tem algumas coisas assim que talvez não vou dizer que nos assustem muito, mas né, eu não vou considerar aqui, tipo, a Skynet, não vou entrar nesse mérito, sim. Mas assim, é uma tecnologia que a gente sabe que, cara, veio para ajudar. Por exemplo, eu conheço muita gente, e se eu quero muito instalar um dia, tipo assim, eu tô chegando em casa e pelo meu relógio eu consigo ligar o ar-condicionado da casa, tá ligado? Tipo, se possível sem falar, assim. A gente compra, existem jogos em mídia física e digital, e eu prefiro a digital exatamente para ter o fato de não ter que levantar para trocar o jogo. Você entendeu? Sim. Então, cara, eu sou 100% a favor da tecnologia. A gente é escravo da tecnologia, não tem jeito. A gente tá tornando cada vez o estilo de vida mais confortável, né? Graças às tecnologias. A gente não precisa fazer quase nada, nem levantar pra trocar de canal, nada disso. Pra trocar de jogo, ninguém quer. Cara, cara, então, assim, é muito bom, cara. Não dá pra assim, vai ser, não tem jeito, assim. Tipo, você sabe que você tá vendo cada vez mais uma galera mais velha, assim, que também tá abraçando, assim. Então, vai virar algo meio, tá ligado, Matheus? Meio intrínseco, assim, meio natural pra todo mundo que vai estar aqui daqui a um tempo. Sim, tá. Então, tá até unindo gerações, né? Os velhos. Não é? E eu acho que ainda mais agora, essa revolução tecnológica é muito grande, inclusive não só tecnológica, mas científica também. Porque o próprio ChatGPT já descobriu algumas fórmulas aí, algumas coisas diferentes que se mostram muito promissoras, né? A gente viu na parte de games, então a gente pode, né, esperar uns games muito mais bem trabalhados, ajuda na indústria no geral, né? E a minha opinião é sobre isso. É uma ferramenta incrível, mas sendo utilizada da forma correta, né? Acho que tudo na vida tem que ser utilizado de forma correta. Exatamente. Até remédio, que é uma coisa boa, se mal utilizado, ela vai para um lado ruim. Igual você falou, o próprio remédio em excesso, você morre. Agora, se você usar da forma correta, você cura os seus males. Né? Água em excesso faz mal. Sim, até água. Então, então acho que tá muito longe da gente virar escravos aí do sistema da Skynet ou da Starlink, quem sabe. Mas você aqui, vou fechar minha participação dessa maneira. Você que tá ouvindo, nós não vamos estar aqui, mas daqui a 1000 anos, pode ter certeza que teremos um futuro tal qual daquele jogo dos dinossauros robôs. Qual que é? O Primal? Como é? Não, dinossauro robô? Da Sony, pô. Horizon. Horizon. Meu Deus. Pode escrever, o futuro é o Horizon Zero Dawn. Inclusive o futuro, o Horizon é culpa dos humanos também. Ó, eu vou jogar aqui. Mas é óbvio que vai ser culpa nossa. Ou será que a gente tem um Ultron? Talvez o Ultron, hein? Só se, sei lá. Pode ser que venham os outros robôs nos salvarem. A gente já viu aí o Michael Bay que gosta de colocar pra gente essa perspectiva. Sim, eles estão entre nós. Legal que a gente tá falando o nome do filme, você tá falando algo. Mas vamos aí. A gente tinha que arrumar uma inteligência artificial pra arrumar os erros aqui da gente, né? Cadê o Zorzel? O Zorzel tem que desenvolver um Zarete. Um Zarete baseado na Skynet pra corrigir a gente aqui. Aí ia ser da hora. Aqui quem fala é o Zahel. E posso te afirmar que nosso sistema operacional está funcionando com sucesso.
Cuidado, pois nós vamos atrás de você. Starel é demais. Ia ficar top, velho. Ia só chamar ele aqui pra apresentar. Uma Magalu, tipo, ia ser tipo nossa Magalu, né? Mas então é isso, o episódio de hoje foi mesmo pra gente trazer uma perspectiva, criar um pouquinho, assim, tirar um pouco do medo sobre IAs, explicar um pouco como funciona. Não foi tão comprido igual o nosso outro vídeo de expectativas, justamente porque a gente quer mostrar a eficiência dessas ferramentas, quer mostrar o que a gente pode esperar por vir aí. E igual a gente falou, a gente não é nenhum tipo especialista, né? Muito pelo contrário, a gente é muito mais entusiasta sobre isso. E a gente gostaria de interação de vocês. Se vocês quiserem mandar uma mensagem explicando, corrigindo, fiquem à vontade aí. Vocês vão encontrar a gente no Geek Wars Oficial lá no Instagram. Para vocês me acharem, vocês vão lá no Caverna_Geek lá no Instagram também. E o Gui, né, Gui? É Cortélio Gui, né? No Instagram. Cortélio Gui no Instagram, apenas mente no Instagram. Então vocês vão achar a gente só lá no Instagram. E para vocês também ter mais conteúdo, né, ver o que a gente anda fazendo aí, entre em contato lá, acessa o Instagram para ver o que a gente anda fazendo. E daí vocês podem mandar a sugestão de pauta, pode corrigir a gente, deixar crítica, fique à vontade aí, tudo é bem-vindo. A gente não trabalha apenas com a nossa razão aqui, então gostaria muito de saber a opinião de vocês aí sobre as IAs, né? Comenta aí no episódio, comenta lá no Instagram, acho que vai ser bem legal. E se você tiver sugestões sobre outras IAs, que já a gente faz uma parte 2 aí, ou quiser quem sabe a gente não traz os especialistas aqui pra trocar uma ideia mais aprofundada. Trazer um programador, alguma coisa assim, ia ser da hora pra a gente se aprofundar ainda mais no assunto, né? Então, é isso. Interage com a gente lá pra gente saber o que vocês querem que a gente traga aqui. Que é uma coisa mais técnica, alguma coisa mais assim, do mesmo estilo, né? Então, a gente tá nessas redes sociais aí, só pra lembrar, Geek Wars Oficial, Caverna 2_Geek e Cortélio Gui. Aí vocês podem entrar em contato com a gente lá, que a gente vai estar respondendo com o maior carinho, menos os haters. Pode entrar lá, mas não vai ser com tanto carinho, não. Só... Não, mas pode entrar, vai lá. Não, pode ir lá, não. Eu gosto, me gusta. Com certeza, mas vai ser menos carinhoso. Então é isso, o episódio de hoje está terminando por aqui, e a gente se vê por aí, né? De vez em quando a gente vai aparecer aqui no Press Start aí, trazer mais informações sobre o universo geek aí pra vocês. Então é isso, né, Gui? Bora lá, que a gente tem que... É isso aí. Tem que desconfigurar uns códigos aqui, pra gente sair desse lugar aqui, na Matrix. A gente tá na Matrix. A gente tem que sair pra comer a sopinha lá, o mingauzinho. Maria. Valeu, galera. Falou. O Missushiro. O quê? É o Missushiro. O Missushiro do Nil. Comeu um natô. Gostoso. Ixi, agora a gente vai ter uma discussão aqui, hein? Natô não é tão gostoso. Não, deixa quieto. Já. Então é isso, galera. Valeu, falou e até o próximo episódio. Tchau. Tchau. Game over. Editado por Rafael Zorzal.